Fala, pessoal, estamos começando mais um podcast. O que aconteceu, produção? Pegou o cara comendo, meu? É que hoje nós estamos jantando aqui, cara, no meio do podcast. Pode falar de boca cheia? Aqui, pode. Tá. Pode falar. Desde que fale no microfone. É que não pega, né? Pessoal, esse Nossa, a pizza enroscou aqui. Brincadeiras à parte, nós estamos aqui num ambiente descontraído, porque hoje nós vamos falar sobre plano de negócios. Se você, que trabalha na construção civil, pretende ser um autônomo, você já pensou em fazer um plano de negócio? Você sabe o que é isso? Você sabe a importância disso para a sua futura empresa? O quanto você pode enxergar o seu cenário, o seu mercado? Pois é, eu trouxe especialista aqui para falar disso hoje e trouxe a mulher do especialista para falar disso hoje. Então, além de pizza, além de professor das obras, vai ter briga de casal nesse podcast? É claro que vai ter briga de casal aqui, Produção, né? pode levar essa faca aqui, por favor, embora. Papel. Legal. Ó, eu tô aqui hoje com a Priscila, que é da empresa PB Obra Seca, tá? A Priscila já gravou um podcast aqui comigo sobre impermeabilização com PU. Inclusive, foi o podcast que mais teve visualizações do professor das obras até hoje. Então, recorde. Eu tô com a recordista do professor das obras aqui, batendo já 1.655.000 visualizações. Não, pior que eu ia falar que é porque eu fiz um Pix pra cada um. Mas eu não tenho dinheiro pra isso, não. Vai ficar caro, hein? Ia ficar caro, né? Bem Tem caro. plano de negócio que salva. É verdade, verdade. E a Priscila, ela é engenheira civil, né? O que mais que você é, Priscila? E a Priscila é boa no marketing também, né? Tô aprendendo. Você vai bem no marketing. Ai, que legal, obrigada. É. Tô aprendendo. Tem a pegada ali. Tem. Eu falei pra ela que os vídeos que ela faz tá desbancando o meu, cara. Entendeu? O negócio é começar a chamar ela todo mês pra vir pra cá. Dá pra ver se eleva um pouco. Se melhora a situação aqui. Boa, boa. Mas além de marqueteira e engenheira, sou esposa, mãe, caloteira, Serasa. Meu nome não é Priscila. É sério? Ainda bem que eu não cobro, gente, pro pessoal vir gravar Não aqui. marca. Senão vou me achar. E eu tô aqui também com o Rodolfo. O Rodolfo, que ele é manager, ele é diretor de uma empresa multinacional, mas da operação aqui do Brasil. Né, Rodolfo? Exatamente, eu sou diretor de uma empresa multinacional holandesa da área de planificação industrial. Então, eu cuido da parte de operações que inclui administrativo, serviço e a parte comercial. Então, eu atendo o mercado latino-americano, do México para baixo. Caramba, por isso que você fala tantos idiomas, então, né? Eu enrolo. É. ele fala francês, alemão, o que mais? Chinês, mandarim? Eu falo inglês, espanhol, francês, enrolo um pouco italiano, enrolo um pouco... O que mais? Holandês eu tô aprendendo. É isso. Português eu tô estudando, tô me dedicando bastante. Então é legal que quando você vai fazer um plano de negócio, você faz em multilinguagens. Tem que fazer na linguagem que o outro lado entende. Não, mas o plano é feito na língua da matriz. Não, na língua da matriz. A gente se comunica em inglês. Entendi. Né? Então, o plano é feito em inglês. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou assim, tem que fazer o plano de negócio na linguagem que o outro lado entenda. Aí já surge a minha primeira dúvida a respeito de plano de negócio. A gente vai falar primeiro o que é um plano de negócio e tudo mais, mas é a primeira dúvida. O plano de negócio você faz para quem? Não é para você mesmo? O plano de negócio você faz... Depende. Se a empresa, por exemplo, se você é um empreendedor, a empresa é sua, você faz um plano de negócio para entender do seu negócio. Agora, quando você tem um stakeholder, um acionista do outro lado, você precisa mostrar para o seu acionista como que está a sua operação, né? Se ela tá rentável, quais são os pontos que você precisa trabalhar. Você precisa mostrar para o acionista quanto que você vai gastar, quais serão as suas despesas no próximo ano, quais serão as suas receitas, qual que é a sua estratégia de negócio. Então, você precisa mostrar para o acionista ou para alguém que vai investir no seu negócio que ele pode colocar dinheiro lá, que ele vai ter um retorno no final de um determinado período. Até um ponto que, assim, eu não sei se faz sentido o que eu vou falar, tá? Mas é muito comum as pessoas não se dedicarem a elas mesmas, né? É muito comum do ser humano se dedicar mais ao próximo do que a si mesmo. Vou dar um exemplo. Um engenheiro que comanda uma obra lá de milhões. Ele sabe todos os custos da obra,
mas às vezes não sabe o custo da casa dele, né? O quanto ele gastou nesse mês, ele não sabe, mas o da obra que ele está trabalhando, ele sabe. É muito comum, por exemplo, as pessoas pensarem em investimento que vai fazer com o capital da empresa, mas não pensam no investimento que faz com o próprio capital. É né? verdade. As pessoas são assim, né? É Aí, será que muita gente não faz o plano de negócio? Porque muita gente faz o plano de negócio para si mesmo, porque não tem acionista, como você falou. Então, será que muita gente deixa de fazer porque seria algo para fazer para você mesmo? Eu acho que quando você começa a empreender, quando você tem um negócio, acho que você tem talvez aquela arrogância de que eu conheço o meu negócio, eu sei o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, na área da construção civil, a gente estava até conversando, né? Que o cara monta uma empresa na área de construção civil e ele é um cara técnico. Isso acontece bastante com o engenheiro, né? Ele é um engenheiro, sei lá, um mestre de obras que resolveu montar uma construtora, etc. Só que esse cara, ele não conhece de gestão, esse cara não conhece de negócio. Talvez ele conheça um punhado de clientes, ou ele acha que ele sabe mais ou menos o que ele quer, o que o negócio dele é, qual que é o mercado que ele tá, mas ele nunca parou para ver se, por exemplo, a operação dele é rentável. Né? Então, às vezes o cara tem lá recebe na conta dele lá pela primeira vez R$200 mil, vai lá e troca de carro, né? Compra uma picape, compra uma SUV, às vezes não tem uma metodologia de formação de preço, por exemplo. Então o cara, quanto que você cobra para fazer essa obra? 100 mil. Né? Então, às vezes o plano de negócio ele te mostra, por exemplo, falando de plano de negócio, né? Ele mostra para você o que é a sua empresa, né? Onde que ela se posiciona, em que mercado que você está, geograficamente onde que você vai gastar a sua energia, se aquele preço que você está cobrando do seu cliente ele é um preço que faz sentido. Então, ele te dá, digamos, critério para você gerenciar seu negócio. Tá, isso eu até ia te fazer essa pergunta. O plano de negócio, então, é tudo isso que você falou, mas o plano de negócio é um documento? Ele é um documento, mas ele é um documento vivo. Ele é digamos... Nossa, acho que documento não... Foi bonito isso que você falou, hein? Você que tá me assistindo do outro lado, o plano de negócio é um documento vivo. Meu bem, é horrível isso. Foi horrível isso! Meu cara não aguenta. Viu? Agora eu entendi tudo. Viu, Priscila? Da onde que vem o marketing residencial lá da sua casa? Nossa, mano. Mas eu acho que é uma ferramenta, cara. Não é um documento. É uma ferramenta que eu falo que é vivo porque você precisa atualizar. Você vai fazer um plano de negócio, você vai empreender, montou um plano de negócio, você precisa atualizar esse plano de negócio durante determinado período, né? Então, por exemplo, você cria alguns critérios de medição, então você faz um plano para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos, e de tempos em tempos você precisa revisar esse plano. Né? Então, a estratégia também, né? Você monta uma estratégia que você vai revisando ao longo do tempo, até porque o mercado é dinâmico. Então, você ficar travado lá no seu plano, o mercado mudou e você continua lá. Kodak, por exemplo, é um grande exemplo disso. Ficaram ali bitolados na bobinazinha lá que queimava todas as fotos. E faliram. E Priscila, você recentemente teve uma transição de CLT para uma empresária agora, né? E claro, com um homem desse do lado aí... Que homem. Um pão. Não poderia escapar de um plano de negócio, né? Passei por isso. E você teve essa resistência que ele comentou? Você falou, não, já sei de tudo, já trabalhava na empresa, eu fazia tudo lá, eu resolvia, eu vendia, eu ia na obra aplicar, eu ia na obra da assistência, eu fazia tudo. Você passou por isso também, essa resistência ou não? Passei, e o meu foi um pouco pior, porque eu estava passando por uma consultoria, né, do meu próprio marido. Santo de casa não faz milagre, mas nesse caso fez. Porque eu sempre quis empreender, né? Sempre quis não ter teto de ganhos e desafios novos, enfim. E empreender, eu sabia que ia me dar essa possibilidade. E aí, quando eu comecei a falar para ele que eu queria empreender, ele falou, bom, então o primeiro passo é fazer um plano de negócio antes de abrir a empresa, né? Para poder se posicionar estrategicamente, saber que mercado você vai atuar e tal. E aí, ele começou a me fazer perguntas. Eu atuo há quase 13 anos na área em que eu estou empreendendo. Então, eu pensei, pode perguntar o que você quiser. Eu sei tudo. Que foi exatamente o que ele falou, né?
dentro da construção civil, boa parte dos empreendedores são profissionais que dominam uma prática, né? Dominam a execução de um serviço. São muito bons, né? São muito bons tecnicamente, né? De forma quase que geral. E aí eles decidem empreender naquilo que ele é muito bom. Só que é como o Rodolfo falou. Eles são bons tecnicamente. Não estou dizendo que eles não sejam bons administradores, mas ninguém ensina a gestão, que é o que o Rodolfo vai passar pra gente hoje. Ninguém, na faculdade a gente não tem essa abordagem, na vida a gente não tem isso, na escola a gente não tem. Como gerir uma empresa? Como montar um plano de negócio? Isso ninguém ensina. Só que aí você quer empreender. E aí você vai aprender, boa parte dos empresários acabam aprendendo no meio do caminho. Eu tive o privilégio de ser interrogada antes de abrir empresa. E aí, quando ele começou a me fazer perguntas, de princípio, eu falei, ele não quer que eu saia do CLT. Ele não quer que eu pare de ter o meu salário fixo. Mas é verdade esse bilhete aí, viu? É verdade isso aí. Você falou... Não, eu falo que é uma verdade, que passa na cabeça da pessoa, porque eu também saí do CLT pra ser empresário, né? E no começo foi exatamente isso. As pessoas que vinham me questionar as coisas, eu falava assim, cara, esse cara tá querendo que eu volte. Descredibilizar a sua ideia. É claro, tá querendo que eu volte. É mais Exato. cômodo, né? A minha mãe, por exemplo, foi a primeira, viu? Procura um emprego. É normal. Você vai sair da sua segurança aqui para ir para o negócio. Mas uma coisa que a gente conversava na época, eu falei, olha, faz bastante sentido você sair do CLT a partir do momento que você tiver um plano de negócio. Exatamente para ter mais assertividade em que direção que eu vou atirar, né? Para que lado que eu vou. E entender, né? Acho que isso é bastante importante. Talvez a gente aborde isso depois. Que em que mercado que você quer estar, né? Você quer ser só mais um, porque empresa de impermeabilização, ou sei lá, ou empresa do seu ramo de construção, você tem um monte, né? Uhum. E o que você quer brigar com seus concorrentes por preço, ou você quer chegar no seu cliente que aquele fala, cara, eu entendo o seu valor agregado e eu vou comprar o seu serviço e pagar o preço que você está cobrando, porque você está me entregando um valor que eu percebo. Então, acho que isso é bastante importante. Então, quando você monta um plano de negócio, né, você começa a se situar, cara. Você fala, pô, vou pra cá, acho que... Será que a minha ideia é boa? Porque a gente começa a conceber a ideia de uma empresa através de uma grande ideia. E aí você precisa pegar essa ideia e formatar, né? E foi o que aconteceu comigo. Primeiro, a minha intenção era abrir uma empresa de execução de impermeabilização. E aí a gente montou o plano de negócios. Coloquei lá a média dos valores que as empresas que atuam hoje praticam. Aí nós colocamos impostos, aluguel, funcionário, equipamentos, uniforme. Colocamos os custos envolvidos na operação. O resultado foi horrível. Não fecha a conta, né? Não fecha a conta, cara. O resultado foi horrível. E aí a minha coragem, que já estava meia boca, né? Ela ficou mais enfraquecida ainda. E eu acredito que as empresas estejam trabalhando com preços mais baixos porque elas não fizeram esse tipo de estudo, né? De análise de mercado. Será que o que eu cobro do meu cliente paga a operação? Sobra dinheiro? Eu consigo ter um capital se por acaso eu sofrer uma ação trabalhista? Porque se as empresas fizessem essa análise, construtora, aplicadores, prestadores de serviços no geral, talvez eles não iam se balizar pelo que o mercado pede. Eles iam ter um limite e falar, olha, meu limite saudável é até aqui. Muito bem, aí nós vimos que não era muito rentável. E aí eu migrei, eu falei, então não quero trabalhar com execução, eu vou trabalhar com projeto de impermeabilização. O risco é menor, o investimento é menor e a margem acaba sendo maior. Então, o plano de negócios, para mim, foi fundamental para eu saber o que eu ia fazer. Embora eu já sabia a área, que era impermeabilização, eu ainda não estava certa para qual lado seguir. Uhum. E eu tive a resposta no plano de negócio. E você sabe, agora dentro da técnica da construção civil que eu vou falar aqui agora, uma coisa que é muito óbvia, muito clara, é que... A pizza enroscou. Muito claro é o seguinte, todo engenheiro que fizer um plano de negócio e a sua atividade for uma atividade que um cara que não é engenheiro faz, geralmente vai ser menos rentável do que aquela atividade que só um engenheiro faz. Sim. Por quê? Porque engenheiro é o que o Rodolfo falou, é uma profissão técnica.
né? Então ele só vai fechar a conta bonitinho quando a técnica está envolvida. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, com a minha construtora. Se eu fizer imóveis de baixo padrão, que eu tenho um monte de concorrentes que não são técnicos, que fazem, a conta não fecha para mim. Eu tenho que ir para os imóveis de alto padrão, que é onde o meu concorrente pedreiro, lá, o mestre de obras, não consegue, às vezes, ter o acesso com esse cliente, não fala a mesma língua, e aí a conta começa a ficar melhor para mim, né? Então, pro pessoal que está em casa escutando a gente aí, se você é engenheiro, cara, olha para sua profissão e faz alguma coisa que você é capaz de fazer e que o fulano de tal lá não é. E aí você vai perceber que a sua atividade geralmente vai ser mais rentável. Continuando. Entra na parte de proposta de valor, né? De como que você quer, como que você quer que seu cliente te veja, né? Como que eu tava falando, como mais um no meio do monte ou com um cara que consegue agregar valor, ou seja, porque quando você não tem esse diferencial, né, esse valor a agregar, você acaba caindo na parte de preço, né, que foi o que a gente discutiu. Você acaba caindo no negócio, quem é o mais barato? Que é a pergunta que a gente, eu acho que uma divagação que a gente fez que eu achei legal o modelo, que é quando eu sento na frente de um comprador e se eu sentar com mais 3 empresas do meu lado, né, por que o comprador compra de você? Né? Você que tá me escutando em casa, por que o comprador compra de você? Não sei. Só sei que foi assim. Cara, essa pergunta me atazanou por 3 dias. Ele perguntou isso pra mim. Qual é seu diferencial? Eu sou boa em marketing. Eu falei pra ele. Meu sorriso. É o primeiro passo, né? Mas como é que você monetiza a partir disso? Exato. Ele falou, o marketing vai te levar até a mesa do comprador. Só que chegando lá tem outras propostas. Tem várias propostas. E aí? Claro. Eu não soube responder por uns 3 dias. Dormindo e pensando naquela pergunta. E eu dormia nessa época, eu não dormia no quarto, porque corria risco de vida. Inclusive, eu até consegui um mandato lá de distanciamento, acho que 200 metros, né? Você não podia chegar perto. Grande seu apartamento, hein? Quero conhecer. Eu ficava na garagem. Caramba, eu moro no prédio, né? Eu ficava lá embaixo. E você sabe que o que vocês estão falando, pra mim, doeu mais. Doeu mais, porque foi assim, ó. Eu fiz um empreendimento pequeno, né? Eram casas pequenas. E aí, com essa elevação de preço que teve nos últimos tempos aí, eu acabei pagando muito mais do que eu previa, mas tudo bem. Terminei o empreendimento e botei para vender, né? E um dia, conversando com um corretor já experiente, eu falei para ele assim, a minha margem tem que ser tanto. E ele olhou para mim e falou assim, viu, esquece. O prejuízo que você teve, você não vai conseguir tirar no seu cliente agora. Ele falou, diminua a sua margem, livre-se desse imóvel, construa outro e leve o aprendizado. Falei, legal, sábio, mestre, né? Bacana. Aí eu falei pra ele, putz, mas será que eu faço outra? Ele falou assim, não faça. Sabe por quê? Ele falou assim, porque esse empreendimento que você fez, um pedreiro faz, um ferreiro faz, um carpinteiro faz, qualquer um desses caras que eu tô falando faz. Ele falou assim, cara, você é inteligente, faz alguma coisa que ninguém tá fazendo. Tem algum diferencial que ninguém tenha. Você tem que fazer alguma coisa que ninguém faz. Porque se você faz o que todo mundo faz, como é que você quer ter resultado diferente? Pô. Né? E aí eu saí de lá, eu falei, doeu isso aí, mas o que ele falou é verdade. Eu tô indo num caminho de trabalho que todo mundo tá. Qual é o meu diferencial? Manada, né? Manada, eu tô seguindo. Que nem a gente tá comendo uma pizza aqui, a pizza é gostosa, mas aqui na esquina tem mais uma pizzaria, na outra tem outra. E aí, o que diferencia uma pizzaria da outra, né? Se você abrir uma pizzaria hoje, você vai ser mais uma. Total. E aí, o que você faz? E aí eu pensei nisso. Mas beleza. Pra gente tentar agora deixar numa lógica aqui, que a gente tá falando de plano de negócios, eu e o Rodolfo aqui, antes de começar o podcast, a gente fez alguns checks aqui de coisas super importantes que devem conter no seu plano de negócio. Algumas perguntas que precisam ser respondidas nesse plano. Exato, certo? Exato. Legal. A primeira pergunta é, claro que a gente já respondeu aqui, mas por que você precisa ter um plano de negócios? Acho que uma forma bacana de simplificar isso, né, é você imaginar um GPS. Acho que isso a gente conversou bastante a respeito disso.
Um GPS precisa de 3 elementos básicos para ele funcionar. 2 são fundamentais, né? É saber sua origem, né? O ponto inicial, o ponto de partida. Só que só com a origem o GPS não faz absolutamente nada, né? Ele precisa... você precisa colocar nesse GPS para onde que você está indo, que é o destino. Mas agora você tem 2 variáveis fechadas e aí tem um terceiro elemento que ele calcula, que é o trajeto. Então, uma empresa ela tem que funcionar como um GPS, né? Você precisa entender exatamente onde você está, o seu mercado, o seu produto, o seu cliente, a sua área de atuação geográfica. Você precisa, a partir dessas informações, porque às vezes a gente tem talvez uma ideia de que o plano de negócio, vamos começar o plano de negócio por onde eu quero chegar. Não, porque se você não souber onde você está, você não consegue nem definir para onde você está indo. Né? Então, saber suas limitações, saber seus pontos, o que você tem de fortalezas, diferenciais, etc. E aí você traça os caminhos que você precisa, o caminho que você precisa percorrer com as etapas. As etapas são importantes, né? Onde eu preciso chegar, por exemplo, quando a gente fala de plano de negócio de longo prazo, assumindo que longo prazo seja 5 anos, né? O que eu preciso fazer anualmente, cada ano, para que em 5 anos eu chegue em algum lugar? O que eu preciso fazer mensalmente para que no final daquele ano chegue num ponto que eu preciso para chegar a 5 anos onde eu queria chegar? Então você vai definindo esses trajetos. Então o plano de negócio ele é um GPS, cara, é um GPS para sua empresa, basicamente. Então te dá uma direção. Priscila, se você tem um bom plano de negócio, você tá preparado para ir no Shark Tank, né? Eu tô. Tá? Eu tô Fazer um com pitch ele de do meu elevador. lado. Vai fazer um pitch? Eu tô faz tempo. Ela é boa nisso, hein? Eu tô faz tempo. Uma das perguntas que ele me fez, inclusive, foi essa. O que você faz? Só que você não tá explicando pro seu cliente. Você tem que saber o que você faz explicando num churrasco. Uhum. Aí eu, caramba, explicando num churrasco. Ou seja, eu tô explicando pra minha tia, pro meu primo, que não é da área. Puta marido que você tem, meu. É. Inteligente, né? Nossa, tem que ficar mais em casa, viu? Você tem que ficar Gente, mais mas em ele tem casa. chulé, tá? Não é só coisa boa, não. Ô, Hugo, vai ficar assediado, Hugo. Caramba, vai receber uma mensagem cantando aí. Cantando. Ninguém entendeu, mas tudo bem. É eterno. Não, eu acho que uma parada interessante eu acho que você tem que ter na ponta da língua a visão, que é isso que a Pri tá falando, que é, se alguém te pergunta no churrasco, o que sua empresa faz? Você tem que saber responder isso num tiro, pá, em algumas palavras. O que sua empresa faz, Hugo? O que a sua empresa faz, Hugo? Constrói casas de alto padrão. Boa. Essa é a sua visão, né? Uhum. Essa é a sua missão. É o que você faz, a atividade fim. A minha visão a visão não é outra coisa, exato. Isso. Mas eu acho que o bacana é se você tá na frente do investidor, né? Como é que você convenceria o investidor em, sei lá, em 2 minutos o tal do pitch de elevador, né? O que você faz? Pitch então, de elevador é boa. Isso, elevator pitch. Você tem que estar com isso, né? Uhum. Bem aguçado. Eu acho que o plano de negócio, ele se afunila tudo a esse pitch de elevador, cara. Eu escutei um podcast que o Semenzato fala assim: eu respondo todas as mensagens que mandam pra mim no meu Instagram, mas por favor, não ultrapasse 3 linhas. Você tem que conseguir, aí o Apolinário até falou isso no Shark Tank lá, você tem que conseguir explicar o seu negócio em 2 linhas de 1 e-mail. Né? Perfeito. É como você faz prospecção, né? Você liga para um cliente, um cara que tá no meio do trabalho dele lá, com um monte de coisa para fazer, e você quer marcar uma visita com esse cara. Como é que você faz? Você precisa de um tiro rápido, em menos de 30 segundos o cara já perdeu o interesse no que você tem para falar. Eu, inclusive, quando comecei a fazer contato com algumas grandes empresas do podcast aqui, para ser nosso parceiro, eu pensei exatamente isso. Eu falei, vou mandar uma mensagem, por exemplo, para Tigre. O que eu coloco nessa mensagem? O cara deve receber tanta mensagem, né? Tanta gente mandando mensagem. Eu falei assim, putz, eu tenho que ser muito sucinto, né? E aí eu falei assim, eu tenho que ser reto e direto. E eu mandava assim, olá, Tigre, vocês já pensaram em fazer um podcast de vocês? Boa. Acabou. Tigre, Uma pergunta instigante. esse é o podcast que vai ser com maior audiência do Brasil da área da construção civil, hein? Ô, Glória! Não perde essa oportunidade, não. Você que está assistindo em casa, mande uma mensagem para Tigre. Boa. Você, Tigre, olha a patinha, já tô preparado aqui, ó. Miau!
Acho que miau, acho que É gato, pô. eu confundi. Confundi. Como é que é o tigre, então? Você que tá em casa, deleta essa parte. O melhor é o cara que tá no Spotify escutando isso, né? Imagina, o cara para bem do lado ali no semáforo com o som alto, abre o vidro. Nossa, o que o cara tá escutando dentro do carro dele. É o professor das obras. Né? Meu amigo. Boa. Bom, vamos do começo agora, então. Aí a pessoa, beleza, eu gostei, adorei a analogia do GPS. Então a pessoa respondeu a pergunta, aquela perguntinha assim, onde você está? Né? Qual a sua posição atual? Ela respondeu lá o posicionamento dela. Onde você quer chegar? Respondeu. Por onde você vai? Trajeto. Beleza. Mas o primeiro passo, como que a pessoa começa a fazer um plano? Ela entra lá no site do Sebrae, ela baixa um modelo, ela pesquisa na internet. Como é que a pessoa faz para fazer um plano? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que existem alguns cursos, existem alguns profissionais que auxiliam que podem auxiliar essas empresas. Eu no futuro quero ter um curso também voltado para essa parte de gestão empresarial. Mas eu acho que existem alguns critérios ou algumas etapas que são importantes você ter num plano de negócio. E que talvez, eu acho que quem está empreendendo agora pode, de forma meio que amadora, também fazer. Que é como a gente falou, de ter esse entendimento do mercado, entender qual que é o diferencial que o produto dele ou o serviço dele possui, tentar entender geograficamente para que lado que ele atira, que eu acho que isso também é muito importante, né, para não perder foco. Eu acho que ter uma ideia de como vender o produto, né? Ter um plano de marketing, de como divulgar, de como chegar no cliente dele. Acho que o produto e o público-alvo acho que são parâmetros muito importantes, né? Que é você ter, por exemplo, casas de alto padrão, né? Que você mencionou. Se for vender casas de alto padrão lá na favela onde a gente mora, ninguém vai comprar. Aí você pode falar, pô, mas eu... Não, vou falar. A gente sabe a Zona Leste aí, tá um pouquinho depois. Alphaville, não tem Alphaville? Tem Osasco. No meio ali, né? Ali no meio. E eu acho que você... Até perdi o fio da meada. Você tá falando do público-alvo. Público-alvo, né? Que eu falei, às vezes você tem um bom produto, mas tá vendendo pra pessoa errada. Uhum. Né? Ou um bom serviço, mas você tá vendendo pra pessoa errada. E livro? Você recomenda algum livro? Existem alguns livros. Uma coisa que também é bastante importante quando você tá empreendendo, quando você tem empresa, é você ter noção de onde você tem que colocar seu foco. Então, a gente tem uma analogia muito interessante. Bom, depois eu falo do livro. Então, a analogia muito interessante que é o tal do Pareto, né? Não sei se... O gráfico de Pareto? O gráfico de Pareto. Olha, Acho que a gente sim. sabe o que é Pareto. Das obras, né? Tá tirando. Das obras. E aí, mano? É o teacher, pô. É o teacher. Pareto, ele é um italiano, pra você que tá me ouvindo agora, que não sabe quem é Pareto. O Pareto é um cara que fez um estudo na Itália e chegou a uma conclusão de que 80% da renda dos italianos se concentravam em 20% da população. Lindo estudo. Só que ele pegou esse estudo, guardou na gaveta e alguém começou a fazer estudo de estatística, etc. E viu que aquela descoberta do Pareto era uma descoberta não só direcionada para a população, mas era uma descoberta divina. Então, existem vários padrões do nosso dia a dia em que Pareto, esse 80-20 é usado. Acho que a gente vê isso bastante em faculdade, em conversas aleatórias. E tem um livro interessante chamado Qual é a Única Coisa? Eu não lembro exatamente. É um livro de capa vermelha. A Única Coisa. A Única Coisa. Cara, esse livro é interessante porque ele te ajuda a encontrar o foco, tanto como pessoa, né, ou como empresa. Então, a pergunta principal desse livro é: qual é a única coisa... Então, o livro todo ele é em volta disso. Qual que é a única coisa que você pode fazer de forma que as outras coisas se tornem ou mais fáceis ou desnecessárias?
Então, o que esse cara diz? Ele fala, cara, a gente desperdiça 80% do nosso tempo em 20% das coisas que importam. Ou a gente desperdiça 80%, a gente gasta 80% do nosso tempo naquilo que não importa. E 20% do nosso tempo a gente gasta naquilo que importa. E deveria ser o inverso. A gente deveria gastar 80% do nosso tempo naquilo e nos 20% que importa. Então, e ele fala, Pareto foi um cara espetacular, criou essa lógica de 80-20, mas a gente pode melhorar Pareto. De repente fazer 90-10. Então, pegar 90% do nosso tempo e gastar naqueles 10% que é onde a gente deveria colocar o nosso foco. Ou, quiçá, melhorar ainda mais Pareto e chegar nos 99%, gastar 99% do nosso tempo naquela única coisa que importa. Cara, é fantástico, fantástico. Muito bom isso. E a leitura desse livro veio num momento muito oportuno pra mim, né? Demais. Porque assim que eu saí do CLT e comecei a empreender, parece que tiraram uma venda que eu tinha nos meus olhos e eu comecei a enxergar um monte de oportunidades que eu nem fazia ideia que existiam. Só que qual foi o problema, Hugo? Essas oportunidades me tiraram o foco. Falei, olha que legal, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos. Quando eu vi, eu tava quase surtando. Então eu saí de um CLT para ter liberdade, para conquistar, alçar voos maiores, para ter um monte de coisa relacionada a empreendedorismo e de repente eu me vi com um monte de tarefas. É verdade, né? Se você for ver o empreendedorismo, você montar sua empresa, eu acho que o fundamental é a liberdade, né? Sim. E aí, de repente, eu tava com um monte de coisas que estavam tirando meu foco com máscaras, como se fossem boas oportunidades. Algumas até eram, mas tiravam meu foco. E aí ele chegou em casa e eu tava totalmente desesperada. Não, porque eu coloquei num papel tudo que eu tinha assumido de compromisso, tudo que eu tinha feito de acordo, de combinações. Sabe quando você, vamos fazer tal coisa? Vamos, enfim. Compromissos em geral. E aí eu não estava focando na minha única coisa que eu deveria, que era a empresa. Todos aqueles compromissos, nenhum deles era para a empresa. E no momento em que eu não tenho mais salário, no momento em que eu preciso fazer a empresa rodar e fazer a empresa acontecer, eu estava fazendo tudo que é tipo de coisa, menos focando na minha única coisa. E aí ele veio com esse livro, falou, olha, esse livro é exatamente o que você está precisando agora para você focar. Isso aqui, esse compromisso, ele é focado para você desenvolver a sua empresa que acabou de nascer? Não, não é. Então, para que você vai fazer ele? Este outro compromisso? Não, não é. E assim eu fui descartando, e eu permaneci e adquiri outros compromissos que iriam ter sinergia com o desenvolvimento da empresa que acabou de surgir. Então esse livro, essa dica desse livro é fantástico, porque a gente acaba perdendo o foco. E aí quando você coloca na sua cabeça aqui, que é o plano de negócio, eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, mas se você esquece disso no meio do caminho, por diferentes razões, você não vai chegar. Você não chega. E tá aí o outro segredo do plano de negócio. Você tem que fazer um plano, né, que te dê todo esse mapeamento, mas as suas medições ou o trajeto que você vai seguir não pode ser um negócio muito complexo, né? Tem que ser um negócio de fácil visualização. Se você tem, por exemplo, pessoas que trabalham com você, tem que estar todo mundo alinhado de forma que todo mundo saiba o que tem que fazer, para onde, qual que é a visão da empresa, né? Então isso tem que estar muito bem alinhado. E esse livro ele ajuda bastante nessa parte de foco, cara. Eu acho que essa é a minha grande recomendação. Muito bom. Vou comprar esse livro. Cara, não vai perder dinheiro. A única coisa que eu vou comprar quando eu sair daqui. Transformador. É a única coisa. Bom, uma pergunta que a gente colocou aqui que eu acho que é assim, mega importante, eu tô curioso para saber como você responde essa pergunta. Onde está o seu cliente? Cara, isso é uma pergunta interessante, porque eu acho que são duas variáveis que se conectam, o produto e o cliente, né? E quando você define o público-alvo, você vai entender onde é que esse cara tá, né? Porque às vezes, o exemplo que a gente estava falando da Ferrari ou das casas de alto padrão,
Às vezes a gente descredibiliza o produto que a gente tem por estar oferecendo ele pro cliente errado, pro público-alvo errado. Então é importante você definir esse público-alvo e mapear ele geograficamente. Né? Eu quero uma empresa que atenda meu município, a região, eu quero uma empresa que atenda o estado, eu quero uma empresa que atenda o Brasil. De repente é um tipo de serviço ou produto que eu consigo expandir, ter uma capilaridade grande. Ok, mas eu preciso ter bem definido onde ele está. E aí eu mensuro esse mercado, eu preciso criar um CAPEX, eu preciso criar qual que é o tamanho desse mercado. E como é que faz para descobrir quem é e onde está o seu cliente? Como é que faz para descobrir quem é e onde está o seu cliente? Bom, você vai descobrir quem é seu cliente através... uma boa forma é você começar com uma dor. Acho que todo cliente tem uma dor. E aí, quando você começa a destrinchar essa dor desse cliente, você começa a entender onde ele está. E a partir de onde ele está, por exemplo, se você está na parte de casas de alto padrão, para dar uma exemplificada, né, você atende um determinado público, uma determinada renda, né? Então, esse público, ele gasta quanto em casas por ano? Aí talvez pesquisa de estatística, etc. Quanto se gasta em casas de alto padrão, sei lá, por ano, na sua região, digamos, a região de Sorocaba? Qual que é a média de valor dessas casas? Você começa a mensurar quantas casas são construídas ao ano de valores, entende? Qual que é o PIB da cidade? Qual que é o PIB da cidade? Onde que está a maior concentração de renda? Onde que está a concentração de renda do cliente que compra o seu produto? No caso, a casa de alto padrão. E aí, o que você faz? Você vai criar qual que é o CAPEX, qual que é o tamanho desse mercado. Então, eu sei que, sei lá, em Sorocaba, 1.000 casas de alto padrão são construídas, num range de, sei lá, 1 milhão a 2 milhões. Então, eu pego uma média, 1.000 vezes 1,5 milhão. Então, eu sei agora, 1.000 vezes 1,5 milhão vai dar... Isso é um monte de conta. 15, não, vai dar 150? Prefiro não responder. Senão vou ser cancelado se eu errar. A gente é engenheiro, não calculadora, poxa. 1.000 vezes 1,5 milhão? Coloca mais 3 zeros no 1,5 milhão. Vai dar... 1,5 bilhão. Seria 15 milhões, 150, 1,5 bilhão. Então, o seu mercado é 1,5 bilhão. Vai. Né? Então, ok, mercado é 1,5 bilhão. Agora eu preciso entender que capacidade que eu tenho para atender esse mercado. E quais são os concorrentes que estão dentro desse mercado. Enfim, o meu potencial é 1,5 bilhão. Agora eu sei a região, eu tento descobrir que região que eles estão. E é lá que eu vou direcionar meus esforços. Agora, o seu produto, que é a casa de alto padrão, você vende direto para o cliente final ou você vende para uma corretora? Você vende através de... Porque se você vender através de uma corretora, são esses caras que você precisa procurar. Então, quando você começa a mapear seu negócio, você começa... Por isso que eu falei de focar energia onde você tem que focar. Se quem vende o seu produto é a corretora, não adianta você ir caçar o consumidor final, porque talvez você precisar de mais gente, né? A corretora já tem um trabalho, uma força comercial já existente. Aí você começa a definir qual que é o caminho que você precisa percorrer para chegar no resultado final, que é a venda do seu produto. Então, acho que é isso. É descobrir qual que é a dor do seu cliente. Através da dor, você tem um produto. Através do produto que você tem e a dor do seu cliente, você mapeia quem compra o seu produto, quanto que esse cara gasta. No caso da construção civil, quantas casas que são construídas por ano digamos, nesse público que é potencial cliente seu, e aí você precisa descobrir de que forma que você chega nele. Acho que, não sei se... Muito bom. De uma forma didática. Não, e assim, quando você vai falando, você vai pensando em qualquer produto que vier na sua mente. Tudo você tem que pensar nisso. Tudo você tem que pensar nisso. É receita de bolo, cara. Né? Tudo você tem que pensar. E onde você aprendeu isso? Conte. Eu aprendi com a vida. Mentira! Mentiroso! Aprendi hoje antes de vir pra cá. Eu li no gibi do Batman. Olha, eu
Eu assumi uma posição, acho que a minha função, minha profissão hoje em dia, ela é voltada para gestão, né? E eu me formei, eu fiz um curso na GV de gestão empresarial que me deu todo o embasamento. Então, acho que é uma mescla de acadêmico com a prática em si. Então, eu tenho uma operação, então eu preciso, todos os anos, submeter um plano de negócio para o acionista da empresa, né? Então, aquilo que eu falei no início, você tá dando risada, vai fazer alguma... Não tô, eu pensei num negócio muito louco aqui, nós vamos fazer, calma, continue. Então, quando você trabalha numa empresa corporativa grande, isso é meio que natural. Você precisa todos os anos, essa época, a gente começa a discutir plano de negócio meados de agosto, setembro. Pro ano seguinte. Pro ano seguinte. Em outubro, novembro, isso tem que estar fechado. Em outubro, você tem a revisão do plano. Em novembro, você apresenta. E aí, você é escrutinado. Você tá vendo por que eu vou virar milionária, né? Que eu vou pegar o que uma empresa multinacional faz e vou aplicar na minha. Você tá entendendo, né? Boa. De forma estruturada, de forma estruturada. Mas é legal. Essa bagagem que eu tenho. Então, eu sento na frente do acionista da empresa e mostro para ele, olha, Então, eu mostro pro acionista qual foi o resultado do ano anterior. Eu mostro onde a gente está agora, qual que é o nosso posicionamento e mostro o que vai acontecer no ano seguinte. Então, qual que vai ser meu resultado comercial estimado, né? Isso tudo com critério, que é importante, né? Então, por exemplo, quando eu falo para um acionista, olha, o ano que vem o nosso resultado vai ser 10% melhor do que esse ano. Vou vender 10% a mais do que eu vendi em 2022. Ok, por que você vai vender 10% a mais? Então, eu acho que é muito importante o critério, né? Você vai vender por quê? Porque seu concorrente ele está diminuindo, ou o mercado ele está expandindo, sei lá, você tem um produto diferente. Então, ter critério para definir esses parâmetros, o caminho, o trajeto que você vai percorrer com a sua empresa é importante, porque se você estimar tudo da sua cabeça, é um plano fadado ao fracasso. Então, isso eu faço estruturalmente, todos os anos. Então, eu trago um pouco essa bagagem, em resumo, acadêmica e profissional. E você gosta de fazer isso? Eu adoro. Você gosta de fazer isso, Hugo? Eu acho fantástico. Gosta também? Você curte? Não. Eu também demais, não. cara. Eu também não. E aí, quando ele pega pra fazer as perguntas, que eu quero que faça todo ano, tá? Por favor. Eu fico com raiva. Porque não é todo mundo que tem essa aptidão, né? De mapear mercado, de fazer pesquisa, de estimar. Eu gosto de ver o resultado, mas Exato. fazer é meio chato mesmo. Exato. Ou operacionalizar aquilo, né? Tirar do papel e falar, beleza, é isso que eu tenho que fazer? Sim. Tô indo. Mas você quer que eu te fale E tem uma que coisa? ter a parte de implementação, que é importante. Só faz isso quem tem um QIzinho um pouco alto. Ah, é? É, porque... Me chamou de burra. Como você é burro? Que coisa absurda. Não, eu também, né? Me auto-chamei de burro. Não, mas assim, tem que ter um QIzinho um pouco alto, porque são perguntas que parecem ser muito simples, mas as respostas precisam ser muito precisas. Né? Porque senão o negócio vai dar errado. Se, Exato. por exemplo, você perguntar assim, onde está o seu cliente, e você responder errado isso aí, você vai lá criar seu produto e você vai bater em porta errada. E vai desacreditar do seu produto. E vai desacreditar. Puta, E às vezes não, né? Às vezes não, às vezes você respondeu errado. Eu, por exemplo, eu demorei para entender que o meu cliente era o cliente de alto padrão. Demorou? Demorei, mas eu sabe como eu descobri que o meu cliente era o cliente de alto padrão? Quando eu fiz uma pergunta muito tonta, assim, falei assim, pô, às vezes eu dou vários orçamentos, as pessoas vêm aqui, gostam de mim, mas nunca bate o preço, sempre o pedreiro ganha de mim, né, aquele negócio, o cara, amei fazer com você, mas ficou 100 mil mais caro, vou fechar com o pedreiro, né, é sempre essa história. Aí eu falei assim, poxa vida, por que é assim, né, eu não vou conseguir mudar esse mercado. Aí, a hora que eu entendi, fora que eu entendi assim, falei assim, Priscila, seu pai construiu uma casa um dia na vida. Ele chamou um engenheiro pra construir a casa dele? Seu pai construiu uma casa, chamou um engenheiro? Você é doido. Não chamou. Aí você fala assim, às vezes seu pai mora num condomínio, mas não chamou um engenheiro. Chamou ali um empreiteirão, mestre de obra, tocou, ele fez várias visitas ali na obra, foi falando com o cara, pagava na sexta-feira e tocou a casa dele. Uhum. Isso é cultural do brasileiro, né? Só que isso é cultural até o público ali de médio padrão.
que é o cara que, né, não tem muita grana, então ele fala, vou chamar o pedreiro mais barato, eu vou dar umas passadas na obra, eu vou sofrer e vou fazer. Sim. É normal, né? Agora o público classe AAA, que o cara não tem tempo e tem grana, esse cara, ele prefere pagar pra ele ficar lá no sofá da casa dele e alguém resolvendo a vida, fazendo chato lá pra ele. E aí eu fui entender, eu falei, pô, meu, não adianta eu perder tempo com o cara que vai querer ir lá na obra pra economizar. Eu tenho que focar no cara que quer ficar sentado no sofá e ter o conforto. Foi aí que você descobriu o seu público-alvo. Exato, só que eu não consegui entender isso, porque nós, tecnicamente, quer colocar engenheiro até em barraco. Concorda? Sim, totalmente. Projeto de impermeabilização, por exemplo. Você quer fazer um projeto de impermeabilização numa casa de 45 metros quadrados. Não vai fechar. Não vai fechar. Não vai. Se o cara não faz nenhum projeto de estrutura fazendo de impermeabilização... A gente é muito engenheiro. Exatamente. Aí você quer encaixar a engenharia no mundo, você quer consertar o mundo. Na verdade, você tem que seguir o fluxo da coisa. Sim. Se lá na frente mudar, você muda junto. Senão, você não vai mudar o mundo sozinho. Você vai continuar dando cabeçada lá, o cara vai continuar contratando pedreiro, você vai continuar perdendo tempo orçando. Então, eu demorei para aprender isso. Mas a hora que eu aprendi, hoje até dispenso orçamento. Tem gente que chega aqui para mim e fala assim, Hugo, e aí? Vamos fazer uma casa? Eu falo assim, qual é o tamanho da sua casa? Onde que é a sua casa? Se o cara fala assim pra mim, minha casa é na rua, não é dentro de um condomínio, e o tamanho da minha casa é 70 metros. Cara, obrigado. Você nunca vai chegar no preço que esse cara vai querer pagar. Você vai perder tempo, né? Não É vai muito fechar caro, a conta. E isso não é soberba, isso é direcionamento. Exato. Isso é conhecer o seu cliente. Perfeito. Aí, tipo assim, esse cara ali pode ter um engenheiro? Pode, mas ele não vai contratar uma construtora que tem engenheiro toda certinha. Ele vai contratar um engenheiro para fazer algumas passadas na obra, né? E a gente começa a entender o cliente também. Você fala assim, pô, meu, o cara sabe que ele tem uma casa de 70 metros, que o engenheiro seria bom para ele, mas, puta, você acha que esse cara vai investir 50 mil a mais aqui para ter um engenheiro? Né? Aí você começa a entender. Garantia do engenheiro. Você começa a entender o cliente também. Você fala assim, pô, meu, 50 mil ele vai querer enfiar no carro aqui pra colocar na garagem dessa casa. O cara não vai, ele não tem condição pra isso. Você entende o cliente, né? Você passa essa fase de querer mudar o mundo e começar a entender um pouco a cabeça das pessoas também. Sim. Né? E isso aconteceu comigo, mas demorou. Apanhei. Mas talvez se tivesse... Eu acho que tem uma parada aí, acho que é interessante falar, né? Porque eu tô inserido no meu mercado, que num ramo completamente diferente da construção, como de vocês. Então, para mim também é um pouco mais fácil fazer algumas perguntas que promovam esse pensamento crítico, né? Porque eu tô de fora. Tá de fora. Eu tô de fora. Claro. Eu também passo por isso, às vezes, com alguns questionamentos, quando alguém de fora faz algumas perguntas que eu falo, caraca, me sinto meio estúpido, do tipo, pô, mas por que eu não pensei nisso? Então, às vezes, existem algumas perguntas provocativas que elas são acho que elas promovem esse pensamento crítico quando é alguém que não entende o que você faz, cara. Tipo, o cara faz alguma pergunta que você fala, cara, eu tava aqui na bolha, na minha casca de noz aqui, eu não vi isso. Uhum. Então, acho que isso é interessante. Agora, falando de plano de negócio, cara, eu acho que é um negócio que eu faria até de graça. Eu acho fantástico você mapear uma empresa, você ir criando, fazer essa proposta de valor que você falou de... Você encontrou qual que é o cliente que compra o seu produto. Eu acho que isso entra um pouco em proposta de valor, que é por que o cliente compra... o que ele valoriza, que aspectos, é um cara mais emocional, é um cara que preferiria gastar 50 mil no carro do que ter um projeto mais bem estruturado. Acho que existem algumas ferramentas bastante interessantes dentro desse negócio de proposta de valor. Então, canais, quais são os canais que você chega no cliente, quais são as dores, quais são os ganhos que ele vê, né, quais são os valores percebidos, entra em valor oferecido versus percepção de valor versus oferta de valor. Então Agora conta, eu já sei a história, mas conta pra nós a história do cliente que você foi visitar longe. Conta aí. Vou dar spoiler, não. Não dá spoiler. Spoiler. Como que o Gustavo fala? Spoiler. O Gustavo é o filho. É o meu filho de 6 anos. É o que tava no hospital? Os dois, né? Estavam no hospital recentemente. O da meningite eu fiquei preocupado. Esse é o mais velho, esse é o Gustavo. Deram um susto. Nossa, foi tenso. Fiquei bem preocupado. Mas foi meningite viral, que ela é mais branda, não deixa sequelas, mas até a gente descobriu o que era, foi tenso. Mas ele tá bem
E ele fala spoiler. Não vou dar spoiler. Eu demorei pra entender, né? Spoiler? O que é spoiler? Spoiler, cara. Spoiler. Spoiler, velho. Me chama de velho. Spoiler, velho. Velho? E fala de um jeito ainda como se, viu? Você tá por fora, né? Você não manja. Vocês estão falando de plano de negócio? Ah, pelo amor de Deus, né, pai? Conta essa história. Essa história é muito legal. Foi um momento bastante transformador. Quando eu percebi que essa área, por exemplo, do pequeno, do micro e pequeno empreendedor, né? E às vezes até médio, cara. Você vê empresas que tem um faturamento aí de 5, 10 milhões e que não tem um plano. Eu tive esse momento transformador. Um cliente me ligou, uma segunda-feira de sol, pedindo para eu... cara, eu tenho uma necessidade aqui, eu preciso fabricar um determinado tipo de produto, Panetone, na época lá. E a empresa que eu trabalho, tem o melhor produto para Panetone. Eu falei, cara, não consigo perder esse negócio. Entrei em contato com o meu pessoal, fiz a melhor oferta que tinha e fui para esse cliente. Sei lá, 2, 3 dias depois, tô lá eu dirigindo, marquei a reunião com o cara, sei lá, 10 horas da manhã. E no meio do nada, cara, o GPS perdeu o sinal, quase cheguei atrasado na reunião, enrosquei o dedo no fio aqui. E esse detalhe foi tenso. Foi tenso, cara. E cheguei na empresa decente, uma empresa sem média, cara, com, sei lá, uns 150, 200 funcionários. E sentei, o cara me recebeu, sentei pra discutir oferta e começa a falar do produto, tal, das qualidades, etc. E aí chega naquela pergunta-chave, né, do vendedor, né? Bom, agora que você já sabe de tudo que eu consigo fazer, o que impede você de fechar o negócio, cara? Cara, eu não sei. Mas como assim você não sabe, cara? Não sei, porque eu tenho outro produto que eu fabrico também, que eu tô em dúvida. Eu não sei se eu invisto numa máquina para fazer tal produto, se eu invisto numa máquina para fazer Panetone. Mas cara, o que diz seu plano de negócio? Eu não tenho um plano de negócio. E quanto você fatura? Cara, eu faturo 15, 20 milhões ao ano. E você não tem um plano de negócio? Não tenho um plano de negócio. E aí foi nesse momento que eu percebi a carência de não, às vezes nem só pequenas e médias empresas, mas empresas de porte, assim, sei lá, de mediano para grande, que o cara, ele é uma empresa familiar, né, que o cara conhece o produto, porque às vezes a estatística, ela mostra que 80% das empresas, 90% das empresas fecham as portas em 2, 3 anos de operação. Mas tem gente muito obstinada que às vezes sobrevive. Tem empresa obstinada que às vezes acaba sobrevivendo a esse período e esse era um dos casos, né? Então agora o ponto é, você quer ficar na estatística das empresas mais fadadas ao insucesso, que são os 90%, ou nos 10% que... Mas a parte legal dessa história você não contou. Que foi, ele percebeu que o cliente não ia comprar o produto. Não ia, cara, verdade. Mas ele falou, quer saber? Arregaçou as mangas e começou a ajudar esse empreendedor com o plano de negócios dele, de forma gratuita. Ele não foi lá pra isso. Ele foi lá... Não, mas... Dei spoiler, não contou, eu conto. Spoiler, spoiler, mãe. Spoiler. Spoiler, velho. Baiano, spoiler, velho. Exato. E chegou no momento, né, que eu falei, cara, eu não vou vender nada aqui. E aí eu comecei a fazer pergunta, falei, cara, mas qual que é seu público? Onde é que você... Comecei a fazer essas perguntas que a gente tá fazendo. É mó da hora quando isso acontece, cara, né? Quando você fala assim, mano, não vai dar nada isso aqui, então eu vou fazer o que eu quero agora. Eu vim até aqui, cara, dane-se, então eu vou te ajudar. Isso é fantástico. E o da hora é que aquele momento que você fala, cara, eu poderia passar o dia todo aqui falando que esse cara... E sabe quando você fala com alguém completamente perdido e o cara olhava pra mim assim, caraca, velho, como é que você tá fazendo esse tipo de pergunta? E comecei a promover. E aí o cara escutando, vamos almoçar comigo? Acho que foi minha virada de chave. Foi a virada de chave. Aí ele voltou pra casa contando essa história. Falando, olha, hoje eu perdi o meu tempo indo até um cliente longe, perdi, como ele falou, o sinal do GPS, mas chegando lá, conversando com ele, ajudando ele com uma coisa que pra mim é óbvia, porque como a gente sabe, é o que ele faz, né? Exato, é o que ele faz. Tudo que ele vai modificar dentro da operação aqui no Brasil precisa de um plano de negócio. Sim. Vai contratar uma pessoa nova. Por quê? Quanto que essa pessoa vai trazer de retorno para a empresa? Como ele falou, tudo tem critério. Então, ele está acostumado já com isso. Aí ele encontra um empreendedor, né? Um empresário que fatura 15 milhões por ano e que não sabe para onde está indo. Para ele foi...
Nossa, é a Foi um fome com absurdo. vontade de comer. É. Eu te ajudo. E o Isso. cara parecia ávido também, o cara parecia que interessado, sabe? Tipo, cara, caraca, pô, que legal isso que você tá me falando. Mas fala mais, fala mais. Uhum. E ele tinha um filho que era administrador também, ou da área de marketing, o filho do lado também. E não, meu filho já me falou alguma coisa, mas conta mais, o que eu preciso fazer? Cara, isso foi transformador. Isso me deu bastante motivação, né? Exato. Pra, Aí, quiçá, um dia... exatamente, isso que eu ia pra- falar. pra E essa- aí, eu arrisco dizer que ele encontrou o propósito da vida dele. Porque é muito legal ser diretor de uma multinacional. Uau! Mas até quando, né? Ou qual é o próximo passo? Vai viver nessa vida de viagens semanais longe de casa ou não? Não sei. Mas e o que te faz feliz mesmo, né? E o que te deixa, como você falou, faria isso de graça, né? Sim. E aí, É porque chega uma hora também que você fica olhando a conta subindo. Muito subindo. zero, cara. Aí você fala, pra quê, né? Chega. é assim, banco- amor. Tem muito zero. Às vezes o banco entrou em contato comigo e falou, Basta. cara, vamos cortar 6 zeros aqui, já melhora. Eu falei, mas se cortar 6 zeros, vai sobrar 6 ainda. E aí a gente acabou deixando com 12. Caramba, se eu soubesse de trocar de carro. Ai, cara. Pelo jeito não é conta conjunta, né? Não. Legal. Mas aí ele encontrou o propósito dele, olha só que fantástico. Boa, né? E aí, espero que um dia essa seja a única coisa dele, né? É. Sim. Mas é fantástico, cara. É uma área que eu me divirto. Viu? Pra gente se divertir mais um pouco, aquela Manda. hora que até que eu dei risada, que você falou, você tá dando risada, que eu tinha pensado numa coisa pra gente fazer agora no final do podcast. Manda. Assim, ó. Caramba, 1 hora já, ó. O plano de negócio, ele é um questionário que, se bem respondido, vai ajudar muito bem o cliente. Fantástica a definição. O cliente, né? O empreendedor. O empreendedor, desculpa. Aham. Caguei no final, né? Corta! Fantástico, o cara erra na última Caraca, palavra. dava um corte, cara. Dava um corte. Dava um Reels, né? Então vou repetir. O plano de negócio é um questionário que, se bem respondido, ajuda o empreendedor à beça, né? Ajuda. E só um parênteses, desculpa. Acho que esse papo ele é legal para quem é empreendedor, né? Para quem tem um negócio já e para quem tá querendo tomar essa decisão, né? Porque às vezes falta coragem. Caraca, falta coragem, dá medo. Só que às vezes é por conta de falta de preparo. Então quando você modela, né, esse plano... Eu tive coragem por causa do plano. Fica plano. confiantão, né? Sim. Fica, cara, sua confiança vai lá em cima. Pode dar tudo errado, mas sua confiança vai lá em cima. Você se sente potente, né? Uhum. Foi mal, cara. isso Você aí. desfez a frase da hora, Mas fez uma introdução Mas e eu te cortei. gostei desse lance, que realmente é importante. Porque quando você tem as respostas, você fala, tô preparado, pode mandar. Sim. Né? Até o Apolinário, se me perguntar, eu respondo. né? Apolinário. Apolinário é o proprietário da Polishop. Ah, É um gênio aquele Verdade. cara lá. Quem não acompanha o Apolinário, quer saber de negócios, vai lá, hein? O cara é bom. boa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmica aqui pra gente encerrar, tá? É uma rodada de perguntas. Só perguntas, tipo barbicha, sabe? Só perguntas. Sabe? Só que só vale perguntas que seriam ótimas pra estar contido num plano de negócio. Fechou? Então eu começo com uma pergunta, pergunta Rodolfo, pergunta Priscila. São perguntas que as respostas delas deveriam estar no plano de negócio do cara. Boa. Boa? Gostou? Gostei, ótimo. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? A minha primeira pergunta... não precisa estar numa ordem lógica, tá? Não. Aleatória. Primeira pergunta minha é: qual é o seu pão francês? Eu não entendi. Qual é o seu pão francês? Você tá perguntando Porque pra ele você- responder? Não, eu tô perguntando uma pergunta boa pra estar num plano. Aí Qual é o você seu pão fala francês? uma outra Uma outra pergunta. Isso. Quem compra o seu pão francês? Ah, agora eu entendi. Ó, lesada. Eu também não tinha entendido. Porque pão, né? A gente chama de pão. Aí o cara achou que era pra ele, né? Qual é o pão francês? Quem compra? Quem compra? Quanto pagam no pão francês? Quanto custa seu pão francês? Quando eu falo custo, é o preço da sua operação para gerar o pão francês. Quanto seu concorrente cobra no pão francês? Quantos pães franceses eu preciso vender pra faturar o que eu quero faturar daqui a 5 anos? Onde mais vende pão francês? Tempo!
Que diferencial tem seu pão francês? Qual é a dor do cliente que compra pão francês? Você, para vender seu pão francês, vai precisar de uma sede? Onde estão os clientes que compram o seu pão francês? Já foi essa, não? Já foi? Foi? Não sei. Também não Não, lembro. você é o expert, você faz outra, então. Boa. De que forma você divulga os diferenciais do seu pão francês? Quais são os diferenciais do seu pão francês? Quem são os principais concorrentes do seu pão francês? Essa já Essa foi. já foi. Já Mas foi? você que virou especialista, você faz outra. Tá bom, tá bom. Qual que é o preço da sua concorrência do pão francês? Já então? foi também. Já foi mas, também. Mas ok. Ok. Aí começa a ficar... Repetitivo, né? Meu Deus do céu, agora. Deixa eu pensar aqui. Quando o seu cliente come o seu pão francês, o que ele pensa dele? Puta, essa é uma boa pergunta. Deixa eu ver. Tempo! 6 horas e meia depois. Quando o cliente come o seu pão francês, qual que é o diferencial que ele sente? Qual que é a percepção dele do... Não, já foi. Já foi. Eu acabei de fazer. 3 dias depois. Quantos pães franceses você precisa vender para que sua operação seja rentável? Ótimo, essa foi essa boa. é top, hein? Essa foi boa. Qual que é o imposto do pão francês, né? E tem um negócio de ICMS, tem incentivo fiscal. Mas eu acho que é importante, porque dependendo do produto que você comercializa, e você precisa de uma escala. Mas você fez uma pergunta similar, eu acho. Eu gostei dessa rodada. Achei dinâmico. Porque, olha só, você falou que só conseguiria fazer plano de negócio quem tem QI elevado. Aí lascou. Porque a boa parte da população não tem, né? Agora, são perguntas simples. Uhum. Se a gente aplicar essas perguntas para qualquer negócio, a gente consegue. Não, talvez no padrão do Rodolfo, né? Mas a gente consegue traçar aí um plano de negócio para nossa empresa que a gente vai rodar. Eu tenho a melhor noção, né? Porque eu acho que se você não consegue estruturar um plano de negócio, mas você sabe responder, acho que essas perguntas que a gente fez ou que a gente abordou, você já sai dos 90% ali que vai quebrar. Às vezes a pessoa sabe responder, ela só não se fez as perguntas. Ou Totalmente. ninguém fez as perguntas para ela. E é claro, a gente aqui não colocou temas. Se tivesse colocado temas, nós conseguiríamos quebrar e até fazer mais perguntas. Do Sim. tipo assim, tema cliente. Quais são as perguntas que envolvam um cliente? Tema valor. Quais são as perguntas que envolvem orçamento? Sei lá. Tema, por exemplo, marketing. Quais são as perguntas que envolvem a divulgação? Tema percepção do seu produto. Sei lá. Nossa, se você ficar fantástico, dividindo, Concorrência. cara, você vai elaborar um questionário Perfeito. que você vai gerar um PDF e vai vender na Hotmart, cara. Você vai ficar rico, cara. E você vai ficar rico vendendo um PDF, cara. Top. Quem tá cuidando das crianças lá em casa? O bebê menor tá cuidando, porque a gente poderia ficar aqui mais tempo fazendo essa dinâmica. O de 2 anos tá cuidando do maior, né? Isso, tá amarrado, tá tudo certo. Como... Brincadeira o negócio do tá tudo certo. Só mais um amarrado. Amarrado, O amarrado é de todo jeito, né, gente? A gente ama eles, mas de todo jeito. Coitado, o menorzinho dela, gente, é um bebê de 1 ano. Ela pôs dentro daquele... Sabe aquele cercadinho? Ele não consegue sair, tá até agora lá. Com a perninha amarrada. Tadinho, pelo menos sabe que tá no cercadinho, né? Legal demais. Não, acho que essa dinâmica foi super bacana pra mostrar o quão simples é, né? Sim. Você se dedicar em perguntas cujas respostas vão te dar um baita de um norte para você melhorar o desenvolvimento da sua empresa ou começar a sua empresa. Totalmente. É. Totalmente. Legal. E é legal fazer isso repetitivamente, de ano em ano, de, sei lá. Cara, Não? eu acho que você... Sim, eu acho que você precisa ter um plano de longo prazo, né? Que é onde você quer chegar, sei lá. O longo prazo, ele é meio subjetivo. O longo prazo pode ser 5 anos, 10 anos. Acho que 5 anos é formidável, um bom tempo. E aí você vai quebrando esses 5 anos em planos anuais. Eu gosto de planos mensais com medições trimestrais. Eu acho que é um bom indicativo. Então, pra você não ficar aquele negócio chato todo mês, você pode fazer, tipo, a cada 3 meses você faz a medição. E você vai balizando o seu plano.
porque eu acho que é importante O você mercado é dinâmico, não travar. Porque se você travar, cara, o mercado vai para um lado e você, não, mas meu plano é esse. Então, acho que você fazendo essas medições, você fala, pô, eu quero faturar R$200 mil no final do ano. De repente, chegou em julho, você já faturou R$200 mil. Então, você vai rever aquela meta, aquele destino que você traçou e vai colocar ele mais para cima. Agora, se você quer faturar 200 mil, chegou em julho, você faturou 30 mil, cara, só por um milagre divino que você vai faturar, chegar nos 200 mil. Então, você revisa a meta. Então, Que é uma coisa fantástica também. Meta, cara. Porque com o plano de negócio, a gente obrigatoriamente coloca uma meta para o nosso negócio. E aí você fala, poxa, então é isso. Se eu quero chegar a, como você falou, 200 mil de faturamento, eu preciso faturar esse mês mais 5 mil. Exato. Próximo mês mais 7 mil. Aí o outro, enfim, você vai traçando metas para você atingir. Balizamento. Eu costumo fazer uma analogia que se você pegar um salame e tentar comer ele de uma vez só, você não vai conseguir comer. Vai ser uma coisa indigesta. Agora, se você pegar o salame, fatiar, colocar um limãozinho e ir tomando uma cerveja e ir comendo o salame, você come ele inteirinho sem nem perceber. Isso aconteceu porque você fracionou algo, né? Sim. Então, com o nosso negócio, a gente também pode fazer a mesma coisa. Poxa, eu quero faturar 2 milhões em 3 anos. É muita coisa, né? 2 milhões. Mas se eu fracionar isso anualmente, pode ser viável. Pode ser algo execuível, né? Que é execuível. Eu acho que isso é outra parte importante. A gente finaliza essa parte. Você que quer aprender a falar execuível, fale com a Pri. O câmera tá até perdido aqui. Corta pra um, corta aqui, corta pra dois, corta pra dois, falei pra dois, animal. Agora corta pra todos ao mesmo tempo. Todo mundo muito louco. Vou tentar te acompanhar. Aqui, ó, 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 aqui, ó. Não, eu acho só pra concluir pra complementar essa parte da meta, a meta, ela é muito importante pra te dar um norte. Só que ela tem que ser estimuladora, né? Sim. Motivadora. Você tem que olhar para aquela meta e falar, cara, 200 mil reais? Cara, se eu vender 18 mil reais por mês, eu chego nesses 200 mil. E aí você vai lá se balizando. Pô, falta 2. Pô, eu vendi 5 a menos no mês passado, mas vendi 8 a mais agora. Só que se o seu negócio, que você fez todo o seu plano, e você viu que 200 mil é factível, mas 1 milhão você nunca vai conseguir em um ano, e você colocar essa meta de 1 milhão, ela não vai te estimular. Né? Ela vai te desestimular. Né? Com certeza. E não pode ser muito baixa. Se o seu negócio te permite faturar 200 mil e você, eu quero faturar 20 mil reais. Pô, cara, em dezembro eu trabalho. Né? Então a meta ela tem que ser motivadora. As pessoas que trabalham com você, elas precisam entender essa meta e precisam tê-la como um estímulo. Não como muito pequena, não preciso me esforçar, ou muito grande, jamais vou chegar. Okay. Você é a favor de ter uma meta que você consegue atingi-la confortavelmente ou arduamente? Não pode ser confortável, cara. E não pode ser árduo. Tem que ser alguma coisa no meio. Porque se for confortável, você não se esforça também. Não, porque árduo acho que é muito forte. Tem que ser alguma coisa que te estimule. Sabe? Confortável você fala, cara, eu acordo todo dia, sei lá, o trabalho das 8 às 5, ok. O árduo é tipo, eu abdico da minha vida social, da minha família, vou só trabalhar. Então, não pode ser no nível fanatismo e não pode ser no nível, tem um termo agora, como que é? Silent quitting, que é o tal do só faço o que tem que fazer, o café com leite e acabou. É o demissão silenciosa, não sei se vocês já ouviram falar. Que é um termo novo aí que tá surgindo. Então tem que ser... Demissão silenciosa? É silent quitting. É você contratar aquele... os millennials da vida. Tipo, você contrata o cara fala, cara, esse patrão é muito folgado. Eu vou entrar às 8, vou sair às 5 e vou fazer só o que ele me paga pra fazer. Nem mais, nem menos. Nossa, é a nova... É horrível, né? Nova geração. É isso que eu ia falar. Isso é muito característico dos jovens de hoje. Mas, acho que a sociedade, ela se ajusta, ela se adequa. O jovem de hoje, ele vai ter sucesso. Acho que essa é uma discussão para um próximo podcast. Claro. Porque eu lembro que
Bom, na minha época, só esse termo na minha época já envelhece, né? Era bolinha de gude, pipa. Eu também não posso generalizar, né? Tem jovem que é fantástico. Mas essa discussão, ela dá uma discussão longa, porque a gente sempre acha que a geração que tá agora, ela não tem capacidade. Ela é desfocada. Nossa, mas a criança só fica no celular. Cara, mas eles vão para outro caminho. A geração de agora é a geração da tecnologia, do software, da inteligência artificial, de sei lá o quê. Então, as gerações, elas se ajustam. Mas tem as modinhas, né? Tem essas paradas sociais. Esse silent quitting é moda. Então, o moleque que ficou puto com o chefe fala, tá bom, então é isso. Você me paga isso, eu faço o que eu tenho que fazer, acabou. E aí ele cai a performance dele. Mas enfim, dá uma discussão longa. Eu não entendo muito de pessoas. Meu negócio é tijolo, concreto, aço, madeira. Professor das obras, gente, não é professor das mentes. A única coisa, esse é o livro que você tem que comprar. A única coisa. Gente, foi muito bom o papo, a pizza esfriou, mas foi super legal, gostei bastante. Me fala aí, Priscila, como é que eu faço pra te encontrar nas redes sociais? O Serasa vai achar? Não. É engenheira. A gente tem um bloco, esse episódio não vai pro Serasa. É inteligência artificial. É @engenheira _Priscila Bezerra. Por que tem um underline antes? Acho que já tinha outra. Ah, é? Eu acho que sim. Caramba. Quando eu fui criar. E até tem aquele selinho de verificado, né? Tem não, meu amor. Não tem ainda. Não, se vocês puderem me seguir pra me ajudar. Põe uma bolinha azul lá depois. Hoje é tão pai isso aqui, cara. Os caras põem uma bolinha azul só pra falar, verificado. Não é. É um cara que quer ser e não conseguiu, coitado. Não, mas uma boa forma de você angariar bastante seguidor é você colocar Priscila, como que é seu Instagram? Engenheira. Nossa, você não sabe qual que é o meu Instagram. Eu sei, mas você tem que falar pro público. O público que tá assistindo ela. Fala pro público. É engenheira _ Priscila Bezerra. Tá faltando oficial. Oficial. É o Tubarão. Abraço, Tubarão. Tubarão oficial. E o seu? Rods.antunes, @rods.antunes. @rods.antunes. Muito bom. E o meu, vocês já sabem, @professor das obras. Podcast lá no YouTube, a gente tem um canal de corte chamado Cortes do Professor das Obras Podcast, tá? E também tem um canal oficial que é do Professor das Obras Podcast. Lá vai ter os vídeos completos e o canal de cortes nos melhores momentos que a gente seleciona, tá? No Instagram, e eu preciso colocar mais no Facebook, tô colocando pouco, preciso colocar... Facebook? Ainda existe? No Facebook. Facebook é pra velho. Entendi. É pra pessoas acima de 30 anos. Você ainda tem seus 28, né? Eu tenho 26. 26? 26. Então, daqui a pouco você chega no Facebook, tá? Mas o Zuckerberg... O cara tinha a sua idade? Você sabe que eu vi uma pesquisa recente de quais são as redes sociais que mais estão em alta. O Facebook ainda está na frente do Instagram. Sério, cara? Porque ele pega a Índia, pega uma série de... Bom, só a Índia tem 1 bilhão de habitantes. E sabe o que é muito legal de você observar nas redes sociais? Que assim, eu gosto de observar muito bem, mas isso é uma coisa até legal da gente falar aqui. Nem todas as respostas que você vai ter gente para fazer, né? Empresa que tá começando principalmente. Totalmente. Por isso que empresa grande também faz. E aí tem até mais pergunta lá, que assim, às vezes a resposta que você encontra depende de alguém para fazer aquilo. Sim. Por exemplo, assim, como é que eu faço para vender fora da minha cidade? Para vender fora da sua cidade, pode ser que a resposta seja, você precisa de um vendedor externo que atenda uma região diferente. Mas para eu colocar um vendedor externo hoje, eu preciso de um capital de investimento que não tenho, tal, para coletar depois. Então, às vezes não tá no seu momento ainda. Totalmente. Né? E eu tô mais ou menos assim, eu sei várias coisas legais de outras redes sociais, mas eu ainda tô focando no Instagram. Por quê? Porque é mais cômodo e mais fácil. Se eu for atacar LinkedIn, se eu for atacar TikTok, se eu for atacar as outras redes sociais, Twitter, essas coisas, eu preciso de gente para me ajudar nas redes sociais, né? Então hoje ainda estou um negócio muito embrionário. Daqui a pouco, vai com explodir. O patrocínio da Tigre que a gente falou hoje. Vamos. PB Abraseca. PB Abraseca. PB Abraseca vai patrocinar? Vamos. Vai. Eu sei que vai pagar.
Vou pegar um zero daqui, uns 2 zeros aqui que tá sobrando. Essa conta sua aí. É que o zero, eu esqueci de falar, ele tá do lado esquerdo. Agora tá nessa fala. Olha só. Acabou, né? Olha só. Você precisa de outro investidor. Esse investidor é fujão. Bom demais. Então, aí você precisa ir aumentando a sua equipe ali, o seu plantel, que dá tudo certo. Gente, foi muito bom. Obrigado pelo papo, né? Vamos comer pizza agora. Quem assistiu, assistiu. Quem ouviu, ouviu. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, volta, escuta tudo de novo. E não tenham medo. Não tenho medo. Não tenho medo de empreender. Tem espaço para todo mundo tem potencial. Tudo que se falou aqui serve como base, né? Uhum. Mas não tenha medo não, se joga. Mas vá com um plano. Acho que isso é importante. É. Aí o medo, eu acho que o medo não precisa ir embora, ele precisa existir, mas numa dose que não iniba a sua coragem. Dá um corte. Caramba, Caraca, hein? foi filosófico, Essa cara. foi boa. E foi inconsciente. Eu não vou nem falar mais nada Não depois fala mais, dessa. não. Dá um abraço. Dá um abraço Obrigado. e tchau! Uau!